Abram aí, a Confissão de Fé, capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras, parágrafo 10. Nós iremos ver hoje que a Escritura, ela é o juízo supremo, autoridade máxima. Deixe aberto aí, enquanto isso eu vou ler aqui Atos, capítulo 28, versículo 23, para apenas um texto base inicial. Atos 28, 23, assim: havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. O apóstolo Paulo aqui, ele não está se valendo de revelações, né? Mas ele está indo nas Escrituras, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, a respeito de que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele se vale das Escrituras, porque ele entendia e cria, né? Que a Escritura, ela é suficiente e ela é autoritativa, inerrante, infalível. E, portanto, a consequência lógica disso que nós iremos ver é que ela é o juiz supremo. Ela decide toda a questão de religião. Então vamos ler aí o parágrafo 10. Diz assim: o juiz supremo, pela qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas, e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrina de homens e espíritos particulares, devem ser examinados, e em cuja sentença devemos nos firmar. Não pode ser outro, senão as Sagradas Escrituras anunciadas pelo Espírito. Então, de acordo com o que a Escritura anuncia, nossa fé é finalmente decidida. Irmãos, quando a gente vai analisar a confissão e a história, a gente chega à conclusão de que os puritanos, né, que foram aqueles que compilaram a nossa confissão, os puritanos ingleses, que é os mesmos praticamente que compilaram a de Westminster, né? Apenas com algumas divergências, algumas diferenças, mas eram os puritanos, não poderiam terminar esse capítulo de outra maneira. Não poderia terminar esse capítulo de outra maneira. Eles desenvolvem 10 parágrafos falando a respeito da doutrina das Escrituras. No parágrafo 10 ele não poderia terminar o último parágrafo de outra maneira, senão serem conduzidos logicamente a uma conclusão lógica de que se a Escritura ela é infalível, ela não falha em nada daquilo que ela afirma, que ela promete. Se ela é inerrante, ela não erra em nada daquilo que ela afirma ser a verdade. Ela não tem equívoco. Se ela é inspirada, ou seja, ela é soprada por Deus, ela vem do próprio Deus, de uma fonte infalível. Se ela é autoritativa, tudo que ela fala deve ser obedecido. A conclusão lógica de tudo isso é que ela é o juiz supremo, a partir da qual todas as coisas devem ser julgadas. Se não tiver de acordo com as Escrituras, não deve ser acatado como sendo verdade ou palavra de Deus. Deve ser rejeitado. Porque as Escrituras, ela é o juiz supremo. Por isso que os compiladores da confissão não poderiam terminar o primeiro capítulo de outro jeito, senão afirmando de que o juiz a Escritura é o juiz supremo. A respeito da qual tudo da religião, todas as controvérsias da religião, os decretos de concílios, as opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens, espírito particular, deve ser subjugada às Escrituras. Deve ser julgada pelas Escrituras. E tudo que ela revelar, ensinar, instruir, isso e nisto deve repousar a nossa fé. Hoje nós iremos ver basicamente 3 ou 4 pontos. A importância desse parágrafo, do parágrafo 10, o juiz supremo propriamente dito, né? Uma conclusão lógica e 3 exemplos da Escritura confirmando a própria Escritura. Vai ver 3 exemplos bíblicos da Escritura confirmando a própria Escritura como sendo aquele que decide qualquer controvérsia da religião.
Em primeiro lugar, a importância desse parágrafo. Por que esse parágrafo é tão importante, irmãos? Por que esse parágrafo é tão importante? A gente vai entender isso quando a gente entender o contexto da época. Os puritanos escreveram esse parágrafo em um contexto em que a Igreja Católica Romana afirmava, e ainda afirma hoje, ser o juiz supremo em todas as controvérsias da religião. Então a Igreja Católica lá, que era a predominante da época, né? Ela afirmava ser ela, a Igreja, a autoridade suprema no que diz respeito a qualquer decisão relacionada à religião. Então por isso que é tão importante. Contra isso, os reformadores deram a Bíblia, as Escrituras, a palavra autorizada e infalível de Deus. Papa, concílios, qualquer igreja, qualquer teólogo ou pai da igreja, todos estes devem ser examinados pela Escritura Sagrada. Hoje temos movimentos que afirmam praticamente a mesma coisa. Mas agora, esses movimentos fazem o quê? Invocam a autoridade do Espírito concedida através de experiências sobrenaturais. O Espírito revela o caminho que devemos seguir ou resolver toda controvérsia, dizem eles. Todavia, o pretexto é sempre o mesmo. Ser a autoridade final, minando a importância exclusiva das Sagradas Escrituras. O que é que mudou lá da época dos puritanos para hoje? E na época dos puritanos, a grande doutrina, o grande ensino, né, pregado pela Igreja Católica Romana, é que eles eram a autoridade final e suprema sobre todas as controvérsias da religião. Então a Igreja Católica quem decidia o que era verdade ou não. Os bispos, o Papa, os bispos, os cardeais, os líderes, o clero da Igreja Católica, segundo eles, era a autoridade máxima sobre toda e qualquer assunto da religião. E ainda hoje é assim. Como eu já falei várias vezes e repito, na Igreja Católica existem 3 fontes de autoridade. Quais são? A Bíblia, o Papa e a tradição. Os escritos, né, daqueles que são considerados santos da Igreja. Fala, irmã Verônica. Uhum. A igreja, a tradição, o Papa também está na tradição, não pode fazer esse ponto de tradição. Porque eles têm medo que a massa se rebele contra o clero, o papado, e desfaça-se, tendo uma consciência de que a Bíblia seja a autoridade suprema, toda essa vai ser pega então o ápice do ponto da pirâmide. Perde-se então a tradição e ficará perante a palavra. Muitos defendem melhor a tradição da Almeida, eu tenho que pegar um caminho que há em todas as igrejas denominadas como cristãs. Nessa fé, ele é por quê? Boa parte das características do povo causa da igreja, o como ser da palavra de Deus. Elas acreditam que não deve ensinar. Porém, o Espírito Santo ele vai dizer para quem quer, ele quer. E aí essas pessoas, eu acredito que independente do que elas estejam, elas podem confessar. Mas a verdadeira, mas muitos estão lá aliciados. Todo ensino que isso foi muito claro. Eu tenho pessoas da nossa família de culturas indígenas, culturas negras, que têm cabelos, que têm eles são escravos, eles foram escravos. Em parte, eles são aparentemente inocentes, onde despertar a conta, em boa parte da verdade deles, os líderes religiosos. Porém, a vida de Deus tem misericórdia desses, independente do que eles responder. Exatamente. Exatamente. Então veja, o contexto da época era exatamente esse, um contexto dominado pela católica, né? Então para eles, Papa, tradição e escritura era a fonte da autoridade. E aí vem os puritanos, os reformadores, os protestantes, e vai dizer não. A autoridade final, autoritativa,
sobre a qual qualquer homem deve subscrever, confessar e repousar a fé, é o que a Bíblia diz, não é o que o Papa diz. O que o Papa diz, o que os concílios diz, o que o clero diz, o que a tradição fala, o que os homens ensinam, todo deve estar subjugado ao que a palavra de Deus ensina. Se tiver diferente do que a palavra de Deus diz, então não deve ser acatado como sendo palavra de Deus, e ninguém tem obrigação de submeter a isso, não. E aí a gente sabe, né, o reboliço que deu, eclodiu a igreja, a reforma protestante. Um dos pilares principais é exatamente somente as escrituras, exatamente porque nós protestantes entendemos e cremos que a palavra de Deus ela é a autoridade na igreja, não é a igreja que está sobre a palavra, mas a palavra que está sobre a igreja. A vida, a fé, o que nós cremos, a forma como nós vivemos deve estar extraída daqui das escrituras. Aprendemos da palavra de Deus. E hoje qual é a diferença? Evidentemente que a igreja católica ainda domina muita coisa no mundo, mas por conta do movimento protestante, ela perdeu muito terreno, né? Mas dentro do movimento protestante tem agora aqueles que, sob o pretexto de novas revelações do Espírito, acabam praticamente incorrendo no mesmo erro, como se essas revelações que eles têm, ou arrogam para si como se tivessem, fosse palavra de Deus e que deve ser submetida. Então, basicamente, isso acontece muito nos movimentos carismáticos, movimento pentecostal e neopentecostal, que fere exatamente esse princípio. Qual o princípio? Que a palavra de Deus era autoritativa, ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente e ela é o juiz final. Então, não precisamos de mais novas revelações. Só precisamos, através da obra do Espírito Santo, sermos iluminados para compreender a doutrina bíblica e assim crer e viver de acordo com isso. Certo? Então a importância, irmão, desse parágrafo é exatamente isso. Porque a igreja católica na época dominava, e esse era o ensino, essa era a crença comum da época, em todo o mundo. Porque a igreja católica dominava o mundo todo, era uma igreja que se envolvia sempre com o Estado, com a política. Aí nesse complô, eles dominavam, eles governavam as massas. E na grande maioria era analfabeta, não sabia de lé com cré, por isso eles dominavam e escravizavam as pessoas. E aí vem os reformadores, diz, não, somente a escritura. E outra coisa, a escritura deve estar na mão do povo. A igreja católica dizia que o povo comum não poderia ter a Bíblia na mão. É por isso que eles falavam quem quiser, né? Quem quiser. Né? Pois é. Pois é, então, antes da reforma, né, a igreja católica matou alguns, né, que estavam se levantando já, né, já estava já chamados pré-reformadores, como John Wycliffe, John Huss. John Wycliffe, ele traduziu a Bíblia para o inglês, né, e isso custou a sua vida. A igreja católica matou, condenou como herege e queimou ele em uma fogueira. Então tinha muito disso. Então chegam os reformadores, os protestantes, não. A Bíblia deve ser traduzida para a língua vernácula do povo comum e deve ser entregue a eles. Colocado na mão deles. Não só os clérigos têm a capacidade de entender essas questões doutrinárias da Bíblia, como a gente estudou semana passada, né? Mas pessoas comuns como nós, indoutos, através dos meios ordinários, podemos chegar à compreensão da verdade bíblica. Então por que não está na mão do povo? E aí quando há traduções da Bíblia, Martinho Lutero traduz a Bíblia para o alemão, coloca na mão do povo e aí eclode todo aquele movimento do qual nós somos fruto hoje. Então, por isso a importância desse parágrafo, irmãos, a importância desse parágrafo. A Bíblia ela é o juiz supremo. A Confissão fala que o juiz supremo, pela qual todas as controvérsias da religião e todas as coisas teológicas ensinadas pelos homens devem ser examinadas, não pode ser outro senão a Sagrada Escritura entregue pelo Espírito. A Sagrada Escritura é o árbitro final de todas as proposições teológicas. Todas as coisas devem ser julgadas à sua luz. É uma norma de normas e um padrão de padrões. Agora, ela é juiz supremo de quê?
Aqui a regra ou padrão é o juízo de controvérsias religiosas e todos os decretos de conselhos, opiniões de escritores antigos, doutrina dos homens e espíritos particulares. Temos muitos documentos, não temos? Ao longo da história, aqui está um. A Confissão de Fé Batista. Foi elaborada pelos reformadores, os puritanos, os batistas. Mas ela não é para nós autoridade. Ela não é para nós regra de fé. Mas ela é para nós o quê? Como se fosse um mapa. Exato, como sendo um mapa, um manual de instrução. É uma lente que nós colocamos para enxergar as Escrituras. É um meio ou um manual, um mapa que nos ajuda a compreender as doutrinas fundamentais do Evangelho. Então é como se fosse um óculos, né? Eu enxergo ou olho para as Escrituras através da nossa confissão, que são explicações da doutrina bíblica, elaborada pelos reformadores. Ela não é autoridade, ela não é infalível, mas nós julgamos e cremos porque comparamos elas com a Escritura de que a interpretação que ela dá a respeito das doutrinas fundamentais está correta. Por isso que nós subscrevemos ela. Então é uma lente, é um óculos que nós colocamos para ler as Escrituras. Então tem vários documentos históricos ao longo de toda a história da igreja que nós podemos se valer deles para compreender corretamente a doutrina bíblica. Existe o credo apostólico, é o primeiro credo da história da igreja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu sob da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu, foi sepultado, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, subiu, está ao céu, e aí vai. O credo apostólico. Veja, é um credo curto que comunica bem a doutrina central do Evangelho. Certo? Confissão de Westminster, os catecismos menor e maior, Confissão Batista, tanto a primeira quanto a segunda, né, a de 44 como a de 89, a Confissão de Savoy, a Declaração de Fé de Savoy, dos congregacionais de 1658. Tem a Confissão de New Hampshire, que é uma confissão curta, 18 parágrafos, artigos, que foi extraída daqui, da Confissão de Fé Batista. Foi a primeira confissão que chegou aqui no nosso Brasil. Primeira Confissão de Fé Batista trazida aqui para o Brasil. Confissão de New Hampshire. Foi trazido pelo pastor chamado Zacharias Taylor. O primeiro pastor batista no Brasil. Século XIX. Chegou aqui em 1882. Em 1883, fundou a primeira igreja batista em solo brasileiro. Vocês sabem onde é? A primeira igreja batista em solo brasileiro? Salvador. Foi a primeira igreja batista em solo brasileiro, por esse missionário americano que veio dos Estados Unidos, que trouxe essa declaração de New Hampshire, que era uma declaração de fé lá da Igreja Batista dos Estados Unidos, que é uma declaração de fé reformada, calvinista. E ele, como sendo reformado e calvinista, ele chega aqui, quando planta essa igreja, subscreve essa mesma confissão, New Hampshire. Em 1882 ele chega, em 1883 é formada a primeira igreja batista de Salvador. Pastor missionário Zacharias Taylor. Então tem essas declarações de fé, a história. Como devemos olhar para essas coisas? Subjugando as Escrituras. Qualquer artigo que tiver diferente daquilo que as Escrituras ensinam a respeito desses assuntos, nós devemos rejeitar. Porque ela não é infalível nem autoritativa, não é palavra de Deus. Mas é apenas um modo interpretativo de que alguns homens ou movimentos interpretaram as Escrituras. Nós devemos analisar, julgar, comparar com as Escrituras para ver se está de acordo com ela, então a gente dizer amém. Se tiver ao contrário, a gente diz não. Tanto é que aqui na nossa própria confissão, tem um ponto aqui que os batistas discordam. E tem uma nota de rodapé embaixo lá na confissão que é a respeito do anticristo. Né?
Então veja, para os nossos pais protestantes, os puritanos, os batistas que compilaram essa confissão, o Papa era o anticristo. Colocaram na confissão isso. Só que para nós hoje, né, quando a gente conheceu, teve acesso, aqueles que traduziram entenderam que não. O Papa ele não é o anticristo. Pode ser um anticristo. Não é a figura papal que é o anticristo, mas o Papa é uma pessoa. O anticristo que a Bíblia vai ensinar é uma pessoa que surgirá. É um ser humano, uma pessoa. Não é um ofício. Então, eles colocam lá uma notinha de rodapé dizendo: nós não concordamos nisso aqui, apesar de compreendermos de que tem a possibilidade de que alguém que está na posição papal seja um anticristo. Mas a gente pensa diferente nisso. Né? Então, veja, por que a gente pensa diferente e discordou? Porque é um ponto em que há uma discordância. Um ponto interpretativo bíblico de que há uma discordância de pensamento. Então, tudo, irmãos, deve ser subjugado às escrituras, às controvérsias religiosas, os decretos dos conselhos. Existem muitos conselhos ao longo da igreja. Tem lá o Conselho de Nicéia, né? 325. Conselho de Constantinopla, 381. Conselho de Calcedônia, 451 depois de Cristo. Então tem vários conselhos ao longo da igreja, em que a igreja se reuniu para decidir questões teológicas. E aí formularam doutrinas, documentos, elaborando essas doutrinas, mas ainda assim esses documentos devem ser subjugados às escrituras. Opiniões de escritores antigos, no caso aqueles que estão se fazendo referência aos santos. Doutrina dos homens e espírito particulares. Isso abrange toda a gama, desde o indivíduo, os escritores dos antigos, ao padrão de conselhos da igreja. E todos os assuntos da religião. As controvérsias da religião devem ser determinadas, julgadas, decididas pela Sagrada Escritura. Todos e outros assuntos listados devem ser examinados, avaliados pela Sagrada Escritura. Não devemos descansar na sentença, ou seja, nas palavras de qualquer um, senão nas Sagradas Escrituras. É importante. Não devemos descansar na sentença ou nas palavras, ensino e doutrinas de qualquer um ser humano na face da terra, senão se esteja amparado pela Sagrada Escritura, fundamentado nas Escrituras. Essa doutrina, esse ensino deve vir das Escrituras, não de opiniões humanas. As Sagradas Escrituras é o juiz supremo, é o juiz supremo, porque ela é a maior autoridade, ela é a palavra final. Ela é a palavra final. E qual é a conclusão lógica disso? A conclusão lógica é exatamente isso. A razão do fato da Escritura ser o juiz supremo é porque ela é tudo aquilo que nós já vimos que ela é. Infalível, inerrante, inspirada, suficiente, autoritativa. Portanto, aquela que decide. Aquela que julga todas as coisas e debaixo da qual todas as coisas devem estar subjugada, avaliada, examinada através das Escrituras. Se tiver ao contrário, ou se não tiver amparo bíblico, ninguém tem a obrigação de submeter-se a ensino qualquer. Seja ele quem for, papa, pastor, bispo, anjo, seja quem for. Se você escutar algum ensino, alguma doutrina, que não tenha amparo bíblico, que não tenha fundamento escriturístico, que não tenha bases nas Escrituras, que emana das Escrituras, você não tem a mínima obrigação de dizer amém para isso, ou de subscrever isso, ou de viver de acordo com isso. Você não tem. Porque a autoridade é as Escrituras e não o homem que anuncia ela. A autoridade do homem ela é limitada às Escrituras, de modo que se eu falar algo diferente das Escrituras, você não tem obrigação nenhuma de me ouvir, ou de me atender, ou de me obedecer. Entende? Então é importante a gente entender isso, irmãos. É importante a gente entender isso. E mais ainda, como nós iremos ver mais para frente aqui, o exemplo que eu vou dar. Dos bereanos. Né? Bereanos. De lá o texto de Atos, a gente vai ler. Paulo pregava, os bereanos, olha, deixa eu ver se as coisas é assim mesmo.
Esse é o nosso espírito. Isso deve ser o que nós devemos fazer e imitar. Deixa eu dar agora os 3 exemplos aqui para a gente ir para a conclusão. 3 exemplos da Escritura confirmando a própria Escritura. Mostrando assim que ela é o juiz supremo, que ela é autoritativa e que nós devemos subjugar a ela. Mateus 22, verso 29 a 33. Diz assim. Deixa eu dar aqui um rápido comentário. Jesus manteve a Escritura como sendo o juiz supremo em matéria de controvérsia da religião. O próprio Jesus. Se Jesus, o próprio Deus, usou a Escritura como juiz supremo nessas questões, claramente devemos fazer o mesmo. Por exemplo, Mateus diz assim, Mateus 22, de 29 a 33. Jesus, porém, respondendo-lhe aos saduceus aqui, disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não terem lido que o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhados da sua doutrina. Mateus 22, 29 a 33. Jesus aqui julgou pela Escritura. E nessa passagem vemos o julgamento que ele fez. Errais. Por que ou como eles estavam errando? Por que eles estavam errados? O que Jesus falou a respeito, qual a causa do seu erro? Não conhecendo as Escrituras. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. A gente vê aqui o próprio Jesus se valendo da própria Escritura para dizer, olha, o erro de vocês repousa no fato de que vocês não conhecem a Escritura. Vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Então Jesus ele vai ler textos das Escrituras do Antigo Testamento para responder às argumentações, à oposição dos saduceus em relação à ressurreição dos mortos, ao casamento após a vida espiritual. Ele vai dizer, vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura, vocês não examinaram a Escritura, vocês não conhecem o poder de Deus. E ele vai trazer instruções fundamentadas na Escritura. Então o próprio Cristo, sendo Deus, ele se vale das Escrituras para decidir uma questão da religião. Percebem? O próprio Jesus se vale da Escritura para decidir, para determinar uma questão da religião, uma controvérsia da religião. Outro exemplo, Atos capítulo 15. Aqui temos o exemplo em que a Bíblia é mostrada como regra suprema na Bíblia. Mesmo quando o cânon não foi concluído, a questão dos gentios na igreja foi decidida pela Bíblia. Tanto Paulo como Barnabé e Pedro, em Atos 15, relataram como Deus operou por meio deles entre os gentios. Tendo visto todas essas coisas incríveis, até mesmo evidências claras da obra de Deus e Espírito entre os gentios, ainda assim, a autoridade decisiva foi a palavra de Deus. Tendo ouvido o testemunho dos apóstolos Paulo e Pedro sobre os gentios, Tiago se levanta e declara o quê? Atos 15, do 13 a 18, diz assim: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito, olha agora. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Como essa questão aqui é resolvida? Qual o texto que Tiago cita? Amós. Amós capítulo 9, versículo 11 e 12. Então Tiago, junto com Paulo, Pedro e o resto dos apóstolos presbíteros dali da igreja de Jerusalém, estão decidindo uma questão relacionada aos gentios. E o que é que eles se valem? Onde eles se amparam para decidir essa questão? Nas Escrituras. Apesar de Pedro e Paulo ver coisas grandiosas Deus está fazendo no meio dos gentios. Obras mirabolantes, coisas grandiosas, gentios sendo salvos, gente sendo curada, demônios sendo expulsos. Ele relata tudo isso à igreja, mas ainda assim, para decidir uma questão relacionada aos gentios, alguns costumes,
dos judeus em relação aos gentios, Tiago se vale do profeta Amós para decidir essa questão. Tiago valida o testemunho de Paulo e Pedro sobre os gentios pela escritura em sua posse. Os testemunhos eram absolutamente verdadeiros, mas estavam determinados a ser assim e autorizados por toda a igreja por causa desta profecia em Amós 9, 11 e 12. O apelo de Tiago para resolver o problema da igreja é apelar para a única autoridade infalível e inerrante, a palavra de Deus. Portanto, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, conforme diz Atos 15 e 25. Escreveu uma carta aos gentios sobre este assunto e sobre o fato de que eles são salvos somente pela graça, assim como os judeus. Toda a igreja está unida em seu propósito. Mas não só isso, eles escrevem que ao Espírito Santo pareceu bem também. Atos 15, 28. Deus trabalhou entre eles para chegar a esta decisão, embora os testemunhos de Pedro e Paulo sobre o gentio fossem verdadeiros. Embora o que Paulo e Pedro falam a respeito do testemunho que ele dá a respeito dos gentios, das experiências que eles estavam tendo, que Deus estava fazendo entre os gentios, recorreram às Escrituras. E a Escritura decidiu. A igreja ratificou. O Espírito confirmou. Agradou ao Espírito também. Então veja, a Escritura, irmãos, não tem como errar se a gente submetermos às Escrituras, obedecer a ela e viver de acordo com ela. Como a gente já viu aqui em 2 Timóteo 3, né? Ela é útil para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se qualquer homem no mundo, como eu falei semana passada, né? Se qualquer homem no mundo fosse perfeito enquanto esta vida, certamente ele seria alguém que estaria completamente em harmonia com as Escrituras. Jesus, sendo o homem perfeito, ele simplesmente viveu aquilo que a palavra de Deus ensina, em sua inteireza, em sua perfeição. Quero dar o último exemplo aqui, de Atos 17, verso 10 e 11. Atos 17, verso 10 e 11. Veja o que diz. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram assim, para ver se as coisas eram de fato assim. Quem é que levou a palavra para os bereanos? Paulo, junto com Silas. E o que é que os bereanos fazem? Eles não balançam a cabeça como lagartixa, né? Dizendo assim, tá certo, tá certo, tá certo, é assim, amém, 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 amém. Como, irmão Socorro? Eles examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se aquilo que Paulo e Silas estavam ensinando estava de acordo com ela. Percebem? Os bereanos julgaram a pregação de Paulo subordinando às Escrituras. Os bereanos subordinaram, subjugaram a mensagem que Paulo estava trazendo às Escrituras. Irmãos, porventura essa não deve ser o que nós devemos fazer, irmãos. Não devemos imitar exatamente isso. Uma vez que nós cremos que a palavra de Deus ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante, ela é autoritativa, ela é suficiente. Devemos crer que também ela é juiz, debaixo da qual todas as coisas devem ser colocadas e julgadas e analisadas e subjugadas, comparadas para ver se está de acordo com ela. Se não estiver de acordo com ela, você e eu não temos a mínima obrigação de subscrever qualquer pensamento de homem, qualquer doutrina de homem. Por exemplo, tem algumas igrejas que colocam com as doutrinas de homem, né? E a desculpa é porque é costume. Costume. Certo, mas esse costume não pode ser imputado a mim.
como sendo obrigação de eu subjugar. Beleza, tem seu costume, viva de acordo com o seu costume. Mas eu não sou obrigado a subscrever esse costume e viver de acordo com ele. Por quê? Porque não tem embasamento bíblico. Por exemplo, tem algumas igrejas que o homem só pode andar de calça. Tem algumas igrejas que o homem não pode ter barba. Tem algumas igrejas que a mulher só pode usar saia ou vestido, não pode vestir calça ou bermuda. Tem algumas igrejas que a mulher não pode se maquiar, não pode usar adereços, joias, brincos. Outros cortar cabelo. Então, de onde foi tirado isso? Da Escritura? Não. Na verdade, a Escritura ensina ao contrário. O homem tem que ter barba. Era algo honroso para o homem ter barba. E vergonhoso ser rapado a barba. Tanto é que tem episódio no Antigo Testamento de alguns soldados de Davi. Um povo inimigo pegaram, cortaram a roupa dele, deixaram ele nu e raparam a barba dele um lado. Ficaram envergonhados, cara. Chegaram assim, sabe? Davi queria ir lá e matar todo mundo. Davi tinha barba, a Bíblia diz que Davi tinha barba. A barba de Arão, né? Salmo 133. Então, veja, onde que tirou esse plano? Que tirou isso da Escritura? Que o homem não pode ter barba. Na verdade, a barba é uma identificação que diferencia exatamente o masculino do feminino. Né? É algo particular masculino do homem. Isso é masculinidade. Então, veja, onde que tem na Escritura? Não tem, que o homem não tem que ter barba. Se não quer ter barba, beleza, tire sua barba. Agora, não imponha isso a outras pessoas, como sendo palavra de Deus. Esse é o problema. Né? Como no caso, mulher não pode usar calça, homem não pode usar bermuda. Aonde que você vê isso? Não. Isso são costumes de homens dos quais nós não temos a obrigação de submeter. Se você quer submeter, ok. Você é livre para fazer isso. Mas também você não tem obrigação porque não tem amparo bíblico. Então devemos, irmãos, imitar os bereanos, julgar todas as coisas, todo o ensino, toda a doutrina, e subjugar, submeter ao crivo das Escrituras. Se tiver de acordo, se tiver amparo, se tiver fundamento, ok. Ok. E outra coisa que precisamos entender também é a questão da interpretação, né? Porque muita gente vai usar textos isolados exatamente para apoiar suas ideias. Mas devemos também ser sábios o suficiente para nós analisar cada texto dentro do seu contexto para, de fato, saber o que a Bíblia está ensinando. Porque é um velho ditado. Textos fora de contexto cria pretexto para heresia. Textos fora de contexto cria pretexto para heresia. Heresia é essa que é simplesmente pensamentos humanos. Pessoas que querem a igreja aos seus moldes, não ao molde das Escrituras. E aí se vale de alguns textos isolados, passam a ensinar como sendo palavra de Deus, mas na verdade às vezes está equivocado. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Conclusão, irmãos. Opondo-se diretamente a Roma por seu ensino de autoridade da igreja e dos concílios, as confissões protestantes admitem que as Sagradas Escrituras são a única regra infalível e guia de tudo que é chamado de cristão. Não é que os concílios e escritores antigos sejam irrelevantes, não. Mas eles devem ser julgados pelas Escrituras e não tomados como autoridade acima ou igual às Escrituras, mas como algo derivado das Escrituras e subordinado às Escrituras. Não é que concílios, documentos históricos, decisões de concílio de igrejas, escrito dos antigos, não é que isso seja irrelevante e menos importante, né? Não seja importante, não. Mas é que essas coisas todas devem ser subjugadas às Escrituras. Certo? Evidentemente. De que fonte nós bebemos? De onde nós bebemos? Muitas coisas que a gente bebe é da tradição, da história da igreja. O que é que 2 anos de igreja a igreja creu, ensinou a respeito de determinados assuntos? A gente vai consulta, a gente pesquisa, e a gente tudo subscreve ela às Escrituras. De fato, tem amparo bíblico isso aqui? Esse ensino, essa doutrina? Tem fundamento escriturístico? Tem. Então, isso aqui, de fato, o que a igreja cria há séculos atrás é o que devemos crer também hoje, porque essa é a verdade. Está muito claro na Escritura, está dentro do contexto, está bem embasado, está bem argumentado, tem vários textos que apoiam, que fundamentam essa doutrina. Então, é isso. Então, não é que os concílios ou os escritos antigos sejam irrelevantes. Não, são importantes. São importantes. Nós precisamos também conhecê-los e consultá-los. Mas elas não são autoridade acima ou igual das Escrituras, mas algo que deriva e está subordinado às Escrituras. Assim, mesmo os escritores da confissão conhecem
que a Escritura não apresenta confissão, tem autoridade infalível e final sobre a igreja. Até os reformadores reconhecem isso. Tanto é que eles escrevem esse parágrafo, né? Eles escrevem esse parágrafo. Os próprios protestantes, os próprios reformadores que compilaram esse documento histórico, eles deixaram claro na própria confissão, declarando isso publicamente, de que não a confissão é a autoridade final, mas as Escrituras é a autoridade final. E um dos exemplos é o parágrafo que nós estamos estudando hoje. Os protestantes afirmando que as Escrituras é o juiz supremo sobre todas as coisas. Deus nos governa por meio das Escrituras, não da confissão. Embora as confissões busquem articular as verdades das Escrituras. É isso que a confissão, o propósito da confissão, é articular as verdades bíblicas, interpretar as verdades bíblicas. Se eles articularem com precisão a verdade de Deus, então eles devem ser recebidos na base de que derivam sua autoridade da palavra. Eles são subordinados à palavra e devem ser testados quanto à sua veracidade pelo padrão infalível das Escrituras. A confissão de fé, de 1689, a nossa, abordou ao longo de todo este capítulo o ensino da reforma, somente a Escritura. A confissão estabeleceu uma excelente doutrina da Escritura. Com base neste fundamento, o restante da confissão apresenta todo o conselho de Deus. Essa é a razão porque a doutrina da Escritura é o primeiro capítulo da confissão. Porque primeiro fundamentam, embasam, afirmam, testificam do que é a palavra de Deus, e sobre isso agora ele desenvolve todo o resto da doutrina, capítulo 2 até o capítulo 32. Sobre Deus, sobre a Trindade, sobre Jesus, sobre a igreja, sobre todos os assuntos basilares da fé cristã.